Agora, cara, você comentou de Pedro, eu tava pensando numa coisa. Será que se tivesse psicólogo ou esses questionamentos antes, será que todos eles teriam assumido o compromisso de ser discípulo de Jesus? Acho que não. Não, porque o ser humano sempre foi ser humano. É. Então, as atitudes do ser humano continuariam sendo humanas. Boa. Justo. Vamos aproveitar o gancho para poder entrar em compromisso com o ministério, compromisso com a igreja. Eu conheço uma pessoa que ela não... E assim, eu acho que ela não percebe, ela não tem a mínima noção disso, mas ela não vira membro de nenhuma igreja para não se comprometer com o pastor. Mas é por experiências passadas. Vamos lá. A pessoa está com 0 ministério hoje, ou ela tem algum ministério. A gente vê que a pessoa tem capacidade de fazer algo a mais, ou algo, porque ela não está fazendo nada ainda. E você oferece para a pessoa e ela fala, mas eu não vou dar conta. Que conselho vocês dão para essa pessoa? Bom, na verdade, essa pessoa sou eu. Tá falando de mim. Quando eu cheguei na igreja, eu falei pro pastor que eu não queria assumir compromisso com nada, entendeu? Nada, tipo 0? Não, meu nome é Gessé, tô aqui, quero ficar sentado no banco ali, entendeu? Rimou. Só que o que acontece? É o que eu falo. Se alguém não tem um motivo para assumir um compromisso, ela não vai assumir. Se alguém não tem um motivo para assumir um compromisso. Ela só vai assumir o compromisso por amor ou por interesse. Independente do que é na vida, pra qualquer coisa. Amor ou interesse. Se aplica para qualquer coisa. Ou por amor ou por interesse. Porque... O amor não é o interesse, brincadeira. Não, então, você vê, dia de hoje, nos relacionamentos que a gente vê na TV, na mídia aí, é muito relacionamento à base de interesse. É um compromisso. De fato, tem um papel que comprova que fulano está casado com ciclano, só que, na verdade... É um ganha-ganha. Resumiu. Então, no caso, se uma pessoa não tem interesse no ministério por conta do pastor, por conta das perdas, por conta de várias coisas, é porque não teve encontro de fato. Não entendeu. Não entendeu. Não entendeu a Bíblia, não entendeu Jesus, não entendeu o que serve o rei, não entendeu. Não entendeu nada. No caso, eu parei, pensei, analisei, falei, poxa, né? Fez e faz de tudo, né? Deus fez e faz de tudo pela gente. Nada mais justo que eu assumir uma postura, né? De cristão e de homem, né? E fazer alguma coisa. Então, no meu caso, como eu era uma pessoa que tinha medo de assumir um compromisso e em pouco tempo eu mudei para um outro ponto de vista... Antes você não fazia nada na igreja? Não. Não, e tinha medo de assumir um compromisso. Então, se a pessoa entender a mensagem, entender o porquê de tudo aquilo... Qual mensagem? O que você entendeu? O que eu entendi? Cara, o que eu entendi de fato é que Deus faz de tudo. Se torna até um clichê falar isso, mas de fato é isso. Deus faz de tudo, te dá saúde, te dá família, te dá um trabalho, te dá até a força que te leva para ir para a igreja. Vem dele. Então você já não tem nada. A fé é para você acreditar nele. A fé é para a pessoa não passar a eternidade, né, nas trevas ou qualquer lugar que seja. Cara, você não vai poder fazer o mínimo, que é ir lá, dedicar o teu tempo, entendeu? Contribuir de alguma forma, porque isso não além da gente estar contribuindo com a igreja, estar contribuindo com o próximo, está contribuindo principalmente com Deus, entendeu? Então, quando alguém assume um compromisso no ministério, ela não está assumindo um compromisso só com a igreja. Com as pessoas. Está assumindo um compromisso com Deus, está honrando ele, entendeu? Então, foi aquela autoanálise que eu fiz e mudei meu pensamento. Boa. Hoje a sua resposta foi bem mais bonita do que a minha. Porque quando ele perguntou, eu ia começar, ainda bem que você começou. A pergunta do... claro que a minha resposta foi mais bonita. Do ministério, né? Eu ia apresentar um outro ponto. Eu ia falar a questão da comodidade. Porque se você está numa posição, você se acostumou com ela. E a mudança, ela gera sofrimento. Por que as pessoas se acostumam com posições? Porque ela viu que aquilo está dando algum reforço positivo, está dando algum benefício. Ou nada também, às vezes não está nada. Então para a pessoa estar ali parada sem ter alguém mandando o que fazer, ou mudar exige esforço, então a pessoa não quer se esforçar. Então tá ali parada é bom. Eu não acrescento, mas também não diminuo. Eu fico ali,
né, na inércia. Então, eu ia falar justamente da comodidade, que a mudança, ela vai ter que gerar um sofrimento. Não é um sofrimento de, nossa, vai doer, literalmente. Mas um sofrimento assim, eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que ensaiar mais, Sim. ir pra igreja mais cedo para ensaiar, vou ter que ficar mais tempo no domingo para ensaiar. Então, assim, isso gera uma iniciativa. E às vezes a pessoa ela não quer ter iniciativa. Então, ia por esse lado. Então, você falou muito mais bonito. Boa. Até porque, no caso que eu falei, ou é por amor ou é por interesse. E no meio ministerial, qual que é o interesse? Você não vai ter nada em troca, entendeu? Então, um ministério verdadeiro, um compromisso real assumido, tem que ser por amor, porque não vai ter nenhum... Você não vai obter... Você vai obter de Deus a salvação e tudo mais, mas não é algo que vai te trazer uma questão financeira ou material, alguma outra coisa, né? Eu trocaria a palavra. Na psicologia, a gente usa consequência. Então, assim, todo comportamento ele é mantido por consequências, sejam positivas ou negativas. Boa. Então, se algo está me dando uma consequência positiva, a probabilidade de acontecer é maior. Então, entra no que você falou, né? A consequência de estar na igreja, às vezes não vai ser financeira ou não vai ser um sucesso, um status. Mas vai ser, por exemplo, sentir mais Deus na sua vida, ou vai ser, talvez, você ter uma paz de espírito. Então, tem que ver também que consequência aquela ação traz para a pessoa. E aí, só assim, ela vai manter aquele comportamento. Beleza. Boa. Se você tem medo de firmar compromisso na igreja, ou você não entendeu para que tem que ter compromisso na igreja, ou você tá cômodo. Foi basicamente isso. Eu também queria colocar o meu ponto. Vou dar um exemplo de um culto de quarta. O que acontece? Tem culto domingo e tem culto quarta. O culto de domingo vem muita gente. O culto de domingo, o louvor tá completo. O culto de domingo tem mais gente que participa, que direciona o culto, tem um para falar de dízimo, tem um para pregar, tem outro para orar para sua tia, entendeu? Tem de tudo. Mas o culto de quarta, o louvor é incompleto. Quem prega, geralmente, é quem não está trabalhando. Só que aí eu estava pensando no seguinte. Existe uma família aqui na igreja, na qual um membro da família só podia vir na quarta. E eu estava pensando no louvor específico. Porque, por exemplo, ela não vê o melhor do nosso louvor. Entendeu? Ela não vê o melhor da igreja na quarta. E, tipo assim, se tivesse um entendimento, não só louvor, a igreja inteira, de, tipo assim, todo mundo vir pra encher a igreja só pra aquela mulher viver a experiência de ter uma igreja cheia, entendeu? Tipo, eu acho que é isso. Não é o seu interesse. O seu interesse é deixar o outro mais cômodo, deixar o outro melhor e deixar o outro ver que existe um movimento. Porque essa mulher que só vem quarta, a percepção dela é o quê? Essa igreja tem 15 membros. Enquanto a igreja tem, sei lá, tipo 90. Uhum. Entendeu? Então, é isso. E aí a guitarra, não tem guitarra no nosso louvor hoje, não tem problema, mas eu vou dar exemplo do guitarrista porque fica bem imparcial. O guitarrista vem domingo, mas não vem na quarta. Às vezes por problemas que é explicável. Está tudo bem, mas às vezes tem algum guitarrista escondido que poderia tocar na quarta. Mas você pode fazer o melhor louvor, o louvor fica melhor com a guitarra. Por que essa mulher não pode ouvir o melhor, entendeu? Então vejo a questão ministerial desse ponto, desse jeito. E aí, da forma que a gente enxerga, acaba refletindo em tudo. Então, por exemplo, o louvor da JNI, entrou mais gente. Cara, não vamos fazer escala. Vamos colocar mais gente para tocar, para todo mundo tocar, para ter mais gente, entendeu? Podia revezar agora o baterista, podia revezar as vozes, podia revezar teclado, violão, mas não vai revezar, vamos colocar mais gente. Então, essa que foi a sacada, tipo, a minha viradinha de chave para poder assumir compromisso. E uma coisa que eu aprendi também é que Deus capacita. Porque, por exemplo, a gente vê a Isa dando aula na escola dominical. Tipo, você fazendo a questão da infraestrutura da igreja. A Rebeca cantando. A gente vê gente que a gente nunca esperava que ia fazer alguma coisa fazendo. Entendeu? E eu pregando é um exemplo disso. Eu lendo na Bíblia é um exemplo disso. Isso daqui é exemplo disso. Então, tipo, ele capacita e
por exemplo, quem dá aula para as crianças, você acha que a pessoa nasceu com dom exclusivo para dar aula para as crianças? É uma em cada 10 pessoas que nasceu. Mas a maioria que está ali não fez aquilo. Só que existe um chamado e o eu querer fazer, o eu fazer e dar certo, não está dentro de mim, tá com Deus. Aí ele que manda. Então, tipo, de compromisso ministerial, é isso. Pontuando. Comodidade, às vezes você tá cômodo. Às vezes você não entendeu. E você não faz pra você, você faz pra outras pessoas. Que no fim das contas é tudo você não entendeu. Concluindo. Fechou? Essa questão do domingo também entraria também, não todo mundo, claro, cada um tem o seu motivo. Mas também conheci muitas pessoas que eram por status. Então, assim, eu vou só no domingo porque é o dia que tem mais gente. E aí perde aquela essência do cristão, né? Que é entre o que você falou, que eu, ao meu ver, seria empatia. Né? Eu vou estar na quarta-feira por questão de gostar, de poder, mas também de beneficiar o irmão que não pode vir no domingo. No domingo. Então tem muitas questões aí, né? Sim. Conclusão. O interesse sempre vai confrontar o amor por aquilo que a pessoa está fazendo. No caso que ela falou, se uma pessoa tem interesse em participar do ministério, se ela topa assumir esse compromisso só no domingo, não é amor, é interesse. Agora, se ela tá ali e fala, não, eu toco meu violão lá, eu vou lançar um louvor lá, pode ser para 10 pessoas, pode ser para 2, ou até se eu estiver sozinho lá, eu vou tocar lá e Deus vai ouvir e vai ser da hora. Porque ela entendeu e é por amor. E é por amor. Agora, vamos dar um exemplo. A pessoa realmente não pode vir porque trabalha, literalmente. Mas eu acho que a questão maior não tá nela, ela não fazer porque aconteceu alguma coisa. A questão maior tá dentro dela. Porque, às vezes... Eu já fiz isso, cara. Tipo, de me apoiar num compromisso pra não ter que ir na igreja. Entendeu? Quem nunca? Cara, na faculdade, tinha aula de semana. Culto de quarta. Já aconteceu, tipo assim, o professor não ir, ou não ter aula na quarta com algum tio X, eu não vim na igreja, porque eu já não vinha na igreja da quarta, e tipo, vou aproveitar pra descansar, ou vou aproveitar. Então, tipo assim, às vezes é isso, às vezes a gente se apoia num compromisso que nem existe. Dá até pra ouvir Deus falando, né? Para de inventar desculpa aí, ó. Vai até quando essa ladainha aí? Exatamente. Então, tem que tomar cuidado com isso. E o bom é que a gente está expondo isso aqui para mostrar que é humano, que faz parte. Mas, você faz falta. É isso, você pode somar onde você quiser somar, você pode somar. Certo? Com certeza. Algo a acrescentar para compromissos ministeriais? Não quer falar, Léo? Não, tá tudo bem. Se quiser, tem o microfone aqui, ó. Pode puxar a cadeirinha aqui, tá? Beleza. Agora, vamos lá. A pessoa quer dar um compromisso com o trabalho, ou um compromisso com o profissional, no caso, ou uma faculdade, ou estudar. E aí, vamos pegar o personagem de todos. A pessoa é casada, tem 6 filhos. Jesus. E a renda familiar de um salário mínimo. Aí ela conseguiu uma bolsa. Essa pessoa... Vamos lá. Caramba. Que conselhos vocês dão para essas pessoas? Tem que ver se ela quer evoluir. Ou se pra ela... Não, é sério, a gente até estava conversando sobre isso ontem. Tem pessoas que entram na comunidade de novo, ganham R$1.000 e tá tudo bem. Porque não tem objetivo de vida, não tem mais. E essa motivação, aí entra também outras questões, muitas questões. Nós temos a motivação interna, que é intrínseca, e a externa, que é extrínseca. Então, assim... Nossa, cara, eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra. Nem sabia que existe. Extrínseca. Pra mim era só intrínseca. Ou seja, a motivação interna, vai? Ela tem que... Intrínseca é interna. Intrínseca é. E extrínseca externa. Lembra de e I. E já era. Eu não sabia, cara. Associação, ó. Aprendizado por associação. Sim. Boa. Peraí, pessoal, que eu tenho um recado para vocês. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreva, deixe um like e a sua obrigação é mandar para um amigo ou familiar. Continue agora com este vídeo e tchau! Sempre a gente aprende por associação. Mas enfim, a motivação interna, intrínseca, ela tem que ser maior sempre, senão tem algum distúrbio. Ou tem uma depressão, ou uma ansiedade, algo disfuncional. Então, assim, o que tem a ver com isso que a gente está falando? Se a pessoa não quer evoluir, tem 6 filhos, poxa, o que ela tem que ter dentro dela uma motivação de não ter medo para evoluir.
Porque se ela tiver um medo ali e se acomodar no trabalho dela, ela não tem objetivo ou está com algum transtorno mental ali, né? E vai ficar na mesma. Então, assim, é o que eu penso inicialmente. Vem de dentro. Mas a extrínseca, no caso, seria o salário. A motivação extrínseca. A externa é o salário. Então, assim, poxa, uns 10 mil vai me motivar, né, pra eu estudar. Com certeza. Então, entende a diferença? A motivação de querer, de correr, ir atrás, é dela, ela nasce com ela. Mas vamos dizer assim, os benefícios, né, externos, é a motivação extrínseca que vem de fora. Boa. Rapidão, só pra concluir. Tipo assim, ó, tem aquela regra que no casamento o voto da mulher vale 3 e o do marido vale 1, sabe? Não, nunca ouvi isso. Não, brincadeira, não tem. Mas só dando exemplo. Tanta coisa, não. Eu nem sabia. Mas aí tem a questão da motivação interna e a motivação interna. Externo. Motivação interna e externa. Intrínseca e extrínseca. Exatamente. Existe uma que pesa maior. Na minha visão, não técnica, tipo, assim, ó, com 0 embasamento, a externa tem um peso muito menor. Exatamente. É verídico. Porque se eu tô com depressão, eu posso estar ganhando 10 mil reais, 20 mil reais, não vai influenciar. Eu tenho que estar bem comigo para saber administrar esse dinheiro. Então, na verdade, tudo é um equilíbrio, né? Os dois têm que estar ali alinhados, na verdade. E aí, talvez, venha um profissional para ajudar, né? Enfim. Ou o pastor, ou a Bíblia. Principalmente Deus. Principalmente. Boa. Tem que estar em primeiro lugar. Ele tem que ser a primeira motivação, na verdade. Sim. Porque muda a ótica de tudo. Exatamente. Boa. Vai lá, Gessé. Não, na questão aí de... Imaginando isso aí que você falou é um milagre, né? O cara com 6 filhos, sobrevivendo com E salário a pessoa mínimo. tem 45 anos ainda. Caramba. Não, brincadeira. Pode generalizar, Então, não tem problema. É o seguinte, se uma pessoa ganha um salário mínimo e tem filhos, tem outras obrigações e ela tem um medo de assumir um compromisso, pode ser que, se ela assumir um compromisso e tentar uma nova coisa, ou tentar montar um negócio, ou tentar trabalhar em outro lugar, não sei, tentar um novo caminho, pode ser que dê errado e tenha uma consequência. Só que essa consequência ainda vai ser bem menor do que ela ficar na posição que ela está e não tentar nada. Porque, se caso der certo, ela vai seguir um novo caminho, vai dar um futuro melhor para os filhos e vai melhorar em várias coisas ali. Enquanto se ela ficar naquela posição, ela vai seguir na mesmice. Tudo que ela não conseguiu fazer, ela não vai conseguir fazer nunca, não tem nenhum progresso de nada. Boa. Então, eu penso assim. E talvez no dia a dia ela nem pare, essa pessoa nem reflita isso que você falou. Ela tá tão ali, eu já tô no sofrimento, pra que eu vou mudar? Eu não vou conseguir, eu não vou ser capaz. Se eu tenho 45 anos e tô nessa situação, daqui a pouco eu tenho 60, já tô velho, tô idoso. E aí, como é que vai ser minha aposentadoria? Aí começam a vir outras questões que impedem a pessoa de evoluir. Boa. Justo. É difícil, é complicado, porque a gente não tá na posição dessa tal pessoa. Mas, realmente, cara, é complicado. Eu não sei o que fazer. É um milagre. Eu perguntei, mas eu não sei. É um milagre. Não tenho. Exato. Talvez, não, até tem. Uhum. Eu não sei se é pra falar. Não, manda ver. No caso, né, tem vários cursos que a gente vê que são gratuitos, né, que a pessoa Justo. pode fazer para tentar aumentar um currículo e mudar de emprego, por exemplo, né? Tudo bem que hoje em dia também tem as ajudas sociais, né, CRAS, enfim. Eu não sei se a pessoa... Bom, essa pessoa estaria, assim, associada ao CRAS, porque não estaria quando ela está sobrevivendo. Uhum. Ela tem que ter uma cesta básica, né, do governo. Então, enfim, mas acho que os cursos gratuitos são uma opção para a pessoa fazer e ir tentando aí mudar de área. Caminho tem. Uhum. Eu ainda vou discordar dela de novo. Vai lá. Porque é o seguinte, Hoje é você ficando aqui. A questão, por exemplo, a pessoa vai fazer um cursinho, ela vai... Para mudar a história dela, eu não acho isso muito coerente. De fato, é uma coisa interessante ela seguir por esse caminho. Mas é muito comum. Cada um de nós aqui tem vários amigos, várias pessoas que a gente conhece que tem até, não é cursinho não, a pessoa concluiu uma graduação, uma pós-graduação, até um mestrado. Mas a pessoa não tem essa atitude, ela não tem coragem de assumir o compromisso. Cara, é verdade. Por isso que eu estou te falando, que Triste. não menosprezando nenhuma profissão,
pega a profissão mais de baixo que tem. Se o cara falar assim, eu trabalho com isso aqui e eu ganho X, mas a partir de hoje eu vou continuar fazendo isso aqui, mas eu vou fazer para mim. Eu não vou mais fazer pro fulano, e a grana que eu ganhar com isso aqui eu vou empreender naquilo, e eu vou... Tem como a pessoa mudar a situação financeira dela assumindo um compromisso, igual a Rebeca falou. Internamente, ela assumiu um compromisso com ela, falou, não, a partir de hoje, eu não tenho mais medo, eu vou decidir seguir isso daqui, eu não vou continuar nessa mesmice, algo vai acontecer. É muito mais interessante isso do que aquela pessoa, igual eu mencionei antes, que ela já tem uma graduação, mas ela tem medo de sair debaixo do telhado dos pais, ela tem medo de mudar para uma nova cidade. Tem medo de passar entendeu? apertado. E isso acontece muito próximo, e aqui em Poços é um lugar onde que eu mais vi isso acontecer, com mais frequência. Onde a pessoa se esforçou, concluiu uma faculdade, mas ela não exerce a faculdade. ela não tem coragem de tomar uma atitude. E eu não achei que você discordou, você complementou. Não foi complementar. Não, o que eu quis dizer com esse monte de conversa foi o seguinte, que a educação não é o suficiente. Sim, tem que ter algo a mais ali, tem que ter uma atitude agregada à educação. Aí sim. Até porque essa fala foi ótima. foi bom. Se a pessoa se capacitar, depois ela vai ter que buscar o emprego ou vender aquilo que ela se capacitou. Sim. E uma coisa que é legal é que acaba que tudo complementa tudo. Porque não é porque a gente não tá falando mais de relacionamento que você não deve olhar para as pessoas, pro seu círculo social. Porque realmente, cara, vou falar que eu conheço gente, tá? Não menciona nome. Mas, tipo assim, às vezes seu círculo social tem pessoas que nenhuma delas empreende. Tá errado? Não, de jeito nenhum. Mas, às vezes, tem pessoas que não gostam de trabalhar, que não gostam de crescer, que ninguém cresceu. Todo mundo aceitou ali o que já tem. Ou, às vezes, no seu círculo social tem pessoas que é muito pra frente, que gostam, ou se não gosta de tecnologia, gosta de esporte, enfim. Mas é um ponto para você olhar também. E, no caso do nosso exemplo, às vezes o círculo social da pessoa é os filhos e o marido. Mas, de qualquer forma, buscar experiências externas, igual você tinha falado, olhar para outro casal, olhar para uma pessoa que deu certo, isso ajuda pra caramba. E tem um ponto interessante, que eu queria colocar um parênteses, eu estava pensando aqui. Na internet a gente vê muita gente dando certo. De maneira... Não é nem de maneira fácil. A pessoa trabalhou. Mas qual é o problema? É que a gente só vê a que deu certo na internet. A gente não vê as milhares que não deram certo. E aí, qual que é o receio que você deve ter em procurar conteúdo, tipo, crescer, né? Crescer e ficar rico? É não se alienar e achar que é fácil. Porque não é fácil. Não sei nem porque eu tô falando isso, mas é fácil. Não é fácil. Não é fácil, Léo. Não é fácil. Beleza. Não sei se você já passou por isso na vida de vocês, ou se já aconteceu, se conhece alguém assim, pode falar que conhece alguém assim, não tem problema. Mas de não tentar fazer algo com medo de dar errado e se expor. Sim. Quer citar exemplos de algum... Psicologicamente, ou tem algo pra... Porque eu já fiz muito isso. Eu já, até ministerialmente, eu tinha medo de assumir ministério. Vou dar exemplo. Eu tinha medo de pregar, minha pregação ficar ruim, e depois as pessoas veem que eu não prego tão bem. Entendeu? Mas isso Só que eu pregava mal. E tipo, até hoje tem isso, entendeu? Tipo, e aí a minha pregação era nada a ver, assim. Acho que é uma coisa bem comum de acontecer por aí. Eu, pessoalmente, não tive essa experiência, porque toda vez que eu assumi um compromisso, foi muito pensado antes, entendeu? Eu não vou começar isso, porque quando eu começar, eu vou até o fim. Boa. Entendeu? Então, por exemplo, na minha mente, quando eu assumo um compromisso no casamento, na igreja, eu não vou mudar. Eu vou até o fim disso. Então, pode ser que eu já vi algum amigo meu que passou por essa situação aí, né? Eu ia falar que acontece muito. Que eu vejo muito isso no trabalho mesmo. Então, assim, tanto que até o rapaz, né, que trabalha comigo falou, nossa, você não tem medo. Eu até ri, porque eu lembrei do tema de hoje. Você pode não saber alguma coisa, mas você fala... Ele falou assim, se eu mandar você... Que é o chefe, né? Falou assim, brincando. O chefe mandava fazer. Brincando. Ele falou assim, se eu mandar você lá da ponte, você pula. Aí eu falei, bom, não é que eu vou pular. É porque eu gosto de desafio. Então, assim, às vezes também a pessoa, ela tem medo do fracasso,
Mas também ela não quer ser desafiada. Pra ela, ainda é comodidade, entendeu? Ela se acha acima daquele compromisso também. Exatamente. Ou ela tem muito medo, assim, porque ela já fracassou alguma vez, ou porque ela viu alguém fracassar e ela acha que vai fracassar também, que ela não é capaz. Entendeu? Então eu ia falar que é muito comum isso acontecer, mas a pessoa achar que ela não é capaz, ela nem tentou. Ela viu que não deu certo pro outro e ela acha que também não vai dar pra ela. Tipo, eu não sei falar em público. Ai, não, mas você já tentou? Você já foi? Não, nunca fui, então. Então isso é muito comum de acontecer. Sim. A pessoa não querer se expor, mas nem tentou, entendeu? E a pessoa achar que ela é muito superior àquilo que ela vai fazer? Ou tipo, Uma pessoa narcisista? uma pessoa narcisista. É comum também? Sim, é muito É comum, mais do comum. que a gente imagina. Quer falar? Se uma pessoa assume um compromisso de verdade, com qualquer coisa, acho que não, né, é bem difícil a pessoa se importar com o resultado disso, né? Aham. Mas tem Nós tivemos um pessoa... exemplo uma vez de um amigo que a gente teve, que ele se batizou em uma igreja, mas não queria que ninguém soubesse. E aí, por acaso... Qual que é a ideia do batismo? Será que... É, É para as pessoas saberem, na verdade. é uma confissão pública, né? Pública, Mas aí, então, eu acho que é bem difícil, porque então essa decisão de assumir isso não foi bem pensado. Não. Né? Mas você pega os grandes líderes, não só de líder político, mas a gente pega o líder mesmo de igreja ou de ministério, que por gostar de ter o domínio e o controle, eles vão ali assumir. Então, o que você falou, ele é narcisista, ele se acha superior ao outro, então justamente por isso que ele vai assumir e vai se expor. Então, tem esses dois extremos. Que você falou, o cara que não vai se assumir e o cara que vai se assumir demais, justamente pra dominar, porque é narcisista. Assumir um compromisso e não querer ser exposto é o mesmo que pular dentro do mar e não querer molhar. Então entramos num ponto interessante. Assumir um compromisso com medo de exposição. É um ponto que eu não tinha pensado. Interessante. Eu nunca vi isso, também é diferente. Não, mas eu já vi. E principalmente em relacionamento. Às vezes a pessoa não quer revelar a outra pessoa. Verdade. Isso aí é bem comum. É porque, comum? por exemplo, Tá. se uma pessoa está no relacionamento com a outra, mas ela não posta foto junto, ela posta foto até com o cachorro, mas não posta foto com o cônjuge. Eu não com o posto nada, namorado, Thaisa. Entendeu? Não, sim. Não parei de pensar Então, nisso. é complicado. Eu acho que é o que eu falei. As atitudes do determinado compromisso tem que andar junto com o compromisso. Com o compromisso. Se não tem atitude, aquilo ali tá no ar. Tá diferente. Tá estranho. Tá quebrado. Tem furos. Não, boa. Como diria um amigo meu, nessa área sentimental, o Brasil é o único lugar onde o solteiro não tem nenhuma namorada e o casado tem 3. Partindo para esse princípio aí. Exato. Por quê? Porque ninguém sabe de nada. Você tem um relacionamento, você assumiu um compromisso, só que ninguém sabe nem pode saber. Aham. Que compromisso é esse, né? É justo. Cara, e na igreja, às vezes a pessoa não quer assumir pro mundo que é crente. E isso também é comum. Principalmente na adolescência. Nossa, É, verdade. isso Nossa. Isso porque hoje em dia é muito mais fácil. Na É. época, quando eu É porque hoje a régua tá embaixo. Não, mas só que hoje é muito comum ter a pessoa cristã na várias instituições, né? Mas na minha época, por exemplo, você ia na escola, era a gente, mas era 3 pessoas na sala que confessava a fé, que era cristão protestante, né? Então era muito mais difícil. Hoje tem muita gente. Mas sabe o que tem também, que eu vejo muito? É o crente querer se igualar ao mundo, em vez de ser ao contrário. A gente deveria ser exemplo para o mundo se igualar a gente. Por que eu falo isso? Até uma pessoa me perguntou, nesse tempo atrás, por que a mulher é bonita, um exemplo, tem 30 anos, tá no seu auge da juventude, tem tudo para se comprometer. Tem dinheiro, digamos assim, tem estudo, o que falta? O que ela fala? Não, eu quero curtir a minha juventude. Quando eu curtir tudo, aí eu caso. Aí não entra o medo, entra uma escolha de não se comprometer. E aí quem tá de fora fala, tá vendo? Coitada, ela tem medo. Essa escolha é certa ou errada? O que você acha? Eu nunca falo que existe certo ou errado. Eu falo que tem consequências. Que consequências você quer ter? Vamos pensar. Porque se você falar que é certo ou errado, você tá num papel de juiz e a outra pessoa não vai te ouvir. Se você apresentar as consequências, a chance dela te ouvir é muito maior. Então, assim, tudo bem, você não quer se comprometer agora. Mas você parou pra pensar, você quer quando? Com 50? Com 50 anos, os caras que você acha bonito, será que vão estar bonitos como você quer? Será que você vai ter a disposição de sair, de curtir como você tem agora, com 20, 30 anos? Tem que apresentar as consequências, né? Então, e por que a pessoa pensa isso? Porque ela quer se igualar ao mundo. Porque no mundo, o que é?
É ficar com 10 ao mesmo tempo numa festa, depois eu me acabo, aí eu caso aí e fico infeliz, enfim. Mas é isso que você quer pra sua vida enquanto cristã? Então tem que pensar isso também. Você já vê a vida de quando você parar de sair como o teu declínio, né? Você já vê como a fase que vai... Exatamente, que vai tá porque acabando. você não pode curtir junto com o teu marido, tem que esperar ser velha, você pode curtir a juventude com ele também. É o teu parceiro, ele não vai ser teu inimigo. E se vai, você não achou o cara certo, ou não achou a mulher certa. Porque tem que ter teu melhor amigo, senão fica complicado. Quer falar, Gessé? Foi... Tranquilo. Beleza. Não, é muito legal, porque assim, ó, uma coisa que eu penso a respeito disso é a questão de tatuagem. Porque, tipo assim, ó, eu faria uma tatuagem boa, mas pensa na pessoa que, tipo, é engraçado ver aquele senhorzinho com tatuagem que já não tá nem apagando, entendeu? Então, tipo assim, eu faria uma tatuagem não colorida, mas é simples e tonto o meu exemplo, mas é a mesma coisa, tipo, por que eu não faria uma tatuagem pintando as minhas costas inteiras com um desenho super colorido e lindo e maravilhoso? Porque quando eu tiver com sei lá, 55, 60 anos, se aquele desenho tiver cara de feliz, ele vai estar triste, entendeu? Então, mas é a mesma coisa, olhar pra frente. Às vezes a gente não assume compromisso, uma conclusão que estamos tendo intrinsecamente, eu não sei se aplica, mas é que, tipo assim, às vezes a gente tem medo do compromisso por não enxergar todas as cartas que tem na mesa. Ótimo. Não enxergar todos os panoramas possíveis, tudo que aquilo pode me trazer de benefício ou pode me trazer de malefício. E isso entra em todas as áreas. Ministerial, conjugal, trabalho, tudo. Tudo, 100%. Boa. Gente, quer falar alguma coisa? Quer complementar uma palavra de sabedoria? Então, cara, a conclusão de tudo que a gente falou aqui, até pegando o gancho nisso aí que você falou, desse exemplo da tatuagem, é isso aí. Qualquer coisa atitude que a gente não toma partindo para isso aí é porque de fato a gente não quer. Boa. Quem quer vai assumir compromisso, quem ama vai assumir compromisso e boa. Seus interesses se alinham. O que vocês acham? Eu acho que todo mundo é interesseiro. Todo mundo é interesseiro. É normal. É normal. Então, uma vez eu falei isso pra uma pessoa, a pessoa falou, nossa, mas eu não sou interesseiro. Mas, tipo, você não vai na igreja por causa de Deus, porque você tem interesse na sua salvação? Fala, não, vou lá no trabalho, não, é porque eu gosto de olhar pra cara, lógico que não. Não tem interesse Todo no salário. O interesse não é algo só ruim, é algo bom também, né? Exato. Tipo, aí... Mas é um ponto interessante. Olha para os seus interesses em relação às coisas que você quer fazer e não quer, e usa isso na balança para poder pesar. Boa. Você terminou de falar? Sim. Quer dar uma palavra de sabedoria, quer falar alguma coisa para concluir? Que todo mundo vai ter um medo em alguma área da vida, mas que ele pode ser superado, desde que você realmente queira, tenha os seus objetivos claros e que você não queira ficar na inércia. Porque se você escolheu ficar na inércia, você vai deixar o medo te dominar. Então, assim, medo, sempre alguém vai ter em alguma área da vida. Seja um medo de defesa ou um medo de sofrimento, que te paralisa, né? Mas você consegue, porque Deus te deu a capacidade, o Espírito Santo, né, para mudar. E também pensa, você é um ser humano, o que te faz ser ser humano é justamente a capacidade de mudar. Isso que é diferente dos outros animais. A gente pode planejar, a gente pode alterar o nosso futuro, de alguma maneira. Então, não deixe o medo paralisar e segue em frente. E segue em frente, boa. Fechou. E só para completar, eu queria só falar uma referência bíblica, um texto que... tipo, foi um dos primeiros que despertou essa questão de compromisso comigo. Compromisso em pegar as coisas até o final. Não que eu faça isso, é difícil, tento praticar, mas de compromisso. Na Bíblia fala que o homem que vai construir uma torre e não conta tudo direitinho, não se planeja e vê que consegue construir aquela torre até o final, se ele não conseguiu fazer isso, depois as pessoas vão olhar para ele com desprezo, ele vai perder credibilidade. E é mais ou menos isso, tudo que a gente falou. Porque para a pessoa construir uma torre, ela tem que saber como que vai ser a torre, ela tem que saber o que ela vai gastar, ela tem que saber se ela tem mão de obra suficiente, ela tem que saber se ela é capaz. Ela tem que saber, não se ela é capaz, mas ela pode se capacitar para aquilo. Mas enfim, é toda uma análise geral que você tem que fazer. Mas não é porque está esse texto na Bíblia que você vai deixar de construir uma torre. É apenas uma exortação, um aviso para você tomar cuidado na hora de construir a torre. Mas não deixe de construir a torre, certo?
Exato. Beleza? Quer falar, Léo? Alguma coisa? Tudo bem? É isso aí. Quer falar para as pessoas seguirem a gente nas redes sociais? Não, pode falar. Não, pode falar? Tá bom. Boa tarde. Quem tá ligado aí, ó. É, o Gessé deixa vai o like lá, se inscreve, que logo, logo vai ter vários episódios sobre vários assuntos que vão agregar muito na sua vida. Fechou? Fechou. E, ó, um episódio que a gente pode fazer, que você tava falando, de como aprender melhor. Métodos de aprendizagem? Métodos de aprendizagem. Acho que a gente pode gravar esse episódio. Beleza. A gente vai fazer isso, vou colocar lá no coisa. Então, beleza. Se inscreve no canal, segue no Instagram, segue no TikTok, segue em todos os lugares. Um grande abraço, esse foi o vídeo de hoje e pode falar tchau. Tchau! Valeu! Galera,